usar o terceiro palco livre de 2014. Reforçamos que o palco livre não vai ter aula. Na verdade, os palcos livres, a proposta é que eles estejam integrados dentro do nosso proposta curricular, enquanto aulas de espetáculo, complementação do estudo que vocês estão fazendo, com contato direto com a música e com a produção que está acontecendo aqui em Uberaba, em particular pelos nossos professores do conservatório. Nós estamos já no terceiro palco livre de 2014, a gente já teve uma apresentação erudita na abertura, uma apresentação com jazz, e a gente agora tem uma apresentação com música contemporânea, com o professor Aulete, o professor Valdir e o professor Rafael. Reforçamos que a proposta é uma proposta de aula-espetáculo, com o necessário da música também, mas com uma complementação didática. Lembramos a vocês que em maio a gente vai ter um segundo palco livre, no final de maio, dia 30 de maio. Então já começa a se organizar, a gente vai fazer a divulgação pela escola e pelo nosso site, então mantenham-se informados, tá bom? Reforçamos a importância de não ficar passando de um lado para o outro no meio da apresentação. A gente está fazendo a gravação em vídeo e também em áudio, então se você passar no meio, atrapalha a gravação e também atrapalha a concentração dos músicos. Outra questão que é muito importante é celulares, já olhem aí, desliguem, deixem no silencioso. Se vão filmar alguma coisa, deixem ele no silencioso para não interromper a apresentação, tá bom? Às vezes já é bom até deixar desligado, porque ele nem dá sinal de mensagem, não explode, não dá... Ele não tem espectador, tá bom? Reforçamos também que a gente está com o apoio da disciplina de multimeios, na tentativa de fazer o registro agora do palco livre, mas futuramente de outros projetos também. Reforço também esse projeto ele começou em 2007, na coordenação do professor Carlos Valeriano, ele está na frente do projeto esse ano ainda também. E nós teremos pelo menos um palco livre por mês até o final do ano, tá bom? Cada mês é um dia da semana diferente. Vou passar aqui o bastão. Oi, bem. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. O que o nosso orientador, Vitor, disse a respeito de aula, eu acho que é muito importante eu chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Muitas vezes, o aluno, ele aprende a tocar um instrumento, ele aprende a ler uma partitura, mas ele tem dificuldades em ouvir, né? Porque uma coisa é você escutar, uma coisa é você apreciar uma música, e outra coisa é você ouvir, analisando o que você está ouvindo, e aquilo ali fazer sentido para você, você compreender aquilo e conseguir reproduzir no seu instrumento. Então é um outro lado de percepção musical que a gente vai estar trabalhando hoje. Bom, hoje eu estou aproveitando para lançar um projeto pessoal meu, que é o projeto Los Maias. Não sei se vocês estão vendo aqui no fundo da bateria aqui. Meu sobrenome é Maia e hoje eu tenho o prazer de ter o Rafael e o Valdir como dois Maias também. Qual que é essa ideia? A ideia é o seguinte, eu não sei se vocês tiveram acesso ali, ó. Ali a gente tem uma sinopse ali com uma das músicas, apesar que mudaram algumas, e um pouco do meu histórico. Então eu tive a sorte de me musicalizar por vários instrumentos. Eu aprendi tocando violão, depois eu toquei guitarra, depois eu toquei contrabaixo, depois eu fui para a área da percussão, me formei em percussão, dando ênfase na bateria. Então o meu trabalho é muito em cima disso, assim. Eu sou um educador musical que procura ter a visão dos vários instrumentos. Eu acho que para o professor de música, isso é um diferencial, né? Se ele for especialista no instrumento só, e, por exemplo, trabalhar em aulas de prática, de conjunto, ou outras aulas em grupo, onde ele vai lidar com vários instrumentos, ele vai ter um pouco de dificuldade, né? Então, graças a Deus, eu tive essa formação musical, e o meu trabalho autoral, ele vem muito disso.
Então, eu, desde o começo, quando eu aprendi a tocar música, quando eu aprendi música, eu sempre procurei criar, improvisar. Então, para vocês, estudantes de música, procurem fazer isso. Não é só ler a partitura e estudar o exercício. Procura criar algo com aquilo que você já sabe fazer, e aí você vai ter uma outra visão da música, que é a visão da criação. Então, a criação musical é uma coisa importante. É uma coisa que eu levo isso desde o começo da minha carreira como músico. Agora, falando aqui sobre a apresentação de hoje, além de eu dar início a esse projeto, eu vou estar mostrando, vou estar utilizando um aparelho que é o Loopstation, que é esse aparelho aqui, ó. O Loopstation é um pedal da Boss, né? Quem lida mais com guitarra, com tecnologia, acho que vai ser tá mais familiarizado com isso. É um pedal que grava. Então ele tem duas entradas. Tem uma entrada de instrumento, onde eu posso plugar aqui nele uma guitarra, um baixo, um violão e gravar. E eu também tenho uma entrada de microfone, onde eu posso plugar um microfone aqui e gravar a voz, ou gravar instrumentos de percussão, qualquer coisa. Então, o meu trabalho com esse pedal aqui é de, primeiro, utilizar com os alunos também, porque eu acho importante o aluno, principalmente instrumentos que são apenas rítmicos, que é o caso da bateria, o aluno ele tocar sozinho é uma coisa, tocar em conjunto com outros instrumentistas é outra coisa bem diferente. É a prática de conjunto. Então, muitas vezes não dá para fazer isso com o aluno dentro de sala de aula. Então, eu utilizo muito esse aparelho para poder gravar um baixo, uma guitarra e pôr o aluno para tocar junto. Então, essa é uma utilização bem didática desse aparelho aqui. E a outra utilização que eu faço, que eu vou estar mostrando para vocês hoje, é trabalhar as minhas ideias musicais. Então, eu gravo elas aqui, toco junto, e aí convidei aqui os professores amigos para poder improvisar em cima das ideias que eu criei nesse aparelho. Certo? Outro aspecto da apresentação de hoje é ser um recital didático. Voltando àquilo que eu falei no começo, da gente aprender a ouvir, analisar aquilo que a gente está ouvindo, todas as músicas que eu for tocar aqui, eu vou fazer uma análise antes, para vocês entenderem, tentarem captar as informações que eu disse antes. Ao ouvir a música, vocês vão tentar relacionar com aquilo que eu falei e vão tentar compreender. A partir dessa compreensão, aí vocês vão começar a ouvir música, eu acredito, eu espero isso, de uma maneira diferente, analisando aquilo que você está ouvindo. Porque se você analisa algo, depois compreende aquilo, a hora que você for para o seu instrumento, você vai ter mais facilidade de entender aquilo e poder interpretar no seu instrumento. Então, são os passos para você poder educar seu ouvido e conseguir tirar a música de ouvido. Então, agora chega de falação, né? A primeira música é aqui no programa está escrito Slap Funk, né? Eu tinha gravado no Slap e tal, tinha feito um negócio assim. Mas aí, de uma semana para outra, as coisas mudam, porque como eu tenho uma criação muito grande, toda semana eu estou inventando uma coisa diferente, então eu mudei. Ao invés de tocar um Slap Funk, eu vou tocar um Funk Jazz, ou Funk Jazz, né? Quem queira. Vocês sabem o que é o funk? O ritmo funk americano, vocês já ouviram esse ritmo? Não é o funk carioca não, né? Que é tum, tchá, tchá, tum, não é isso aí não, tá? É outro estilo de funk. Então eu peguei uma harmonia em Lá menor, ela começa em Lá menor, depois vai para Sol 7, depois Ré menor, aí depois volta Lá menor, vai ter um acorde diminuto, vai ter um 2/5 para voltar para o Lá menor, aí depois vai para o Ré menor de novo, depois tem um Si7, prepara o Mi para depois voltar para o Lá menor de novo. Então assim, eu vou falar um pouco de harmonia, eu vou falar um pouco de estilos musicais, para vocês tentarem, quem já tem um conhecimento prévio, tentar identificar tudo isso que eu estou falando. Essa primeira música é um loop. Eu vou trabalhar loops e vou trabalhar canções. A diferença do loop e da canção é que o loop, ele fica repetindo. Se a galera estiver curtindo aqui, a gente fica tocando até amanhã. E a canção, não. A canção tem um começo, meio e fim. Bem específico na música. Então essa primeira música chama Funk Jazz. O primeiro chorus, que é o todo. Quando eu falo chorus, eu quero dizer o todo. Então a música ela tem um começo e tem um fim, mesmo que seja um loop. E esse loop ele fica repetindo eternamente. Então o primeiro chorus, que é essa primeira harmonia, vai estar em funk. Depois
vai ter uma convenção, toda hora vai ter essa convenção. O que é convenção mesmo? Alguém sabe? É quando reúne muitas pessoas, né? É mais ou menos isso, mas a convenção é musical, ou seja, os instrumentos vão estar fazendo todos a mesma frase, e aí depois nós vamos entrar no outro coro que vai estar em jazz. E aí nós vamos ficar repetindo essa estrutura, né? Ou jazz. Então vamos lá.